Pessoal, no dia 7 de setembro vai acontecer o eclipse lunar em Aquário. Então, vamos entender melhor como é que é a energia do eclipse. Eu já ensinei em alguns vídeos anteriores para vocês que uma lunação é o ciclo Lua-Sol e ela é dividida em duas partes. Tem a parte crescente e a parte decrescente. Então, durante a parte crescente da lunação, a gente vai desenvolver uma determinada energia. Então, a gente vai trabalhar sobre ela, vai construir algo. É a parte do desenvolvimento, da construção. Depois, na parte decrescente, a gente vai colher os resultados daquela energia. Entendeu? Então, tudo que a gente fez na parte crescente vai ter uma consequência, uma colheita na parte decrescente. E com o eclipse não é diferente. A única diferença do eclipse é que o eclipse ele projeta uma sombra. Então a gente vai ter que trabalhar com as sombras também, entendeu? Do processo. E então eu já falei no vídeo anterior que a gente está na temporada de Leão, ou seja, o Sol está em Leão e a gente teve uma lunação em Leão. Então, o que que a alunação de Leão vem trabalhar? Ela vem trabalhar o desenvolvimento da nossa verdadeira essência, o nosso autodesenvolvimento. Então, a gente tem que trabalhar sobre nós mesmos para a gente se autodescobrir, saber aquilo que a gente é bom, saber aquilo é, que, é, que a gente tem, nossos dons, nossas habilidades, nossa essência, tudo isso, né? É se autodescobrir, se autodesenvolver, entendeu? Ver quais são os nossos potenciais, todo esse processo. Saber onde se colocar no mundo e da maneira adequada, entendeu? É onde nos cabe a nossa presença. Se mostrar para o mundo. Então, todo esse processo, toda essa energia é o que a gente precisa trabalhar na alunação de Leão. Só que, como a gente vai ter um eclipse, o que que acontece? A gente precisa ter muito cuidado porque as sombras desse processo, então, se esse processo for mal trabalhado, ele vai gerar as consequências. E não só as consequências boas. Principalmente, a gente vai ter que ter uma atenção com as consequências ruins, que são as sombras, que é o egoísmo, entendeu? O orgulho, o excesso de ego. Então, tudo isso vai se repercutir negativamente, vai gerar uma grande sombra. E em que área que vai gerar essa sombra? Não é uma oposição entre Leão e Aquário? Então, se Leão fala do eu, a minha preocupação com a minha essência, com o meu eu, o Aquário fala da preocupação com o coletivo. Então, se você trabalhar mal a sua essência, isso vai repercutir no coletivo, entendeu? Essa energia vai causar um impacto, uma sombra ali, nos seus círculos, nos grupos, entendeu? Em todo o seu entorno. Então tem que ter um equilíbrio. Você precisa preocupar com você mesmo, que é o período do Sol em Leão, da temporada de Leão, mas você não pode negligenciar também o coletivo. Porque se você negligenciar o coletivo, e você trabalhar errado, né, o seu autodesenvolvimento, pouco se lixando pro coletivo, sabe? Ah, que se dane o outro, o que é importante é eu. Aí vai ter ali consequências, entendeu? Nos seus arredores no coletivo. E Aquário é uma energia muito disruptiva. Então, não é uma energia que tem muita paciência, não. Acontece de forma abrupta, entendeu? Então, vão ser revelações assim drásticas e abruptas, entendeu? Sem dó nem piedade, que tende a acontecer com a energia desse eclipse. Por isso que a gente tem que tomar muita atenção com essa energia de leão, entendeu? Para a gente não trabalhar ela de maneira inadequada, ter consequências negativas depois. E aí, quais vão ser as regiões em que a gente vai ter a sombra desse eclipse? Então, nessas regiões, essa energia vai apresentar de uma forma mais acentuada.
Então, a sombra do eclipse está pegando principalmente o oeste da Ásia e o leste da Europa. E boa parte do Oriente Médio, a Índia inteira, entendeu? É toda essa região. É uma região em que a gente está tendo guerras, entendeu? A gente tem duas guerras ali. Então, muita coisa vai vir à tona a partir do momento do eclipse. Principalmente questões humanitárias que vão comover e chocar o mundo, né? Porque Aquário também é a energia que causa aquele choque, entendeu? Que a coisa vem com tudo. É a notícia que vira manchete, entendeu? Tem muita questão humanitária ali, relacionado com o pessoal que está sofrendo com a guerra, com os grupos negligenciados. A gente vai ter também, relacionado a esse, o BRICS. A gente vai ter alguma revelação aí, algum choque, alguma notícia bombástica, relacionado também a questões de assistencialismo nesses países, porque é a região onde a sombra vai pegar. Uma coisa interessante que a gente tem que observar também é que, além de ter esse eclipse, vai ter Júpiter em Gêmeos, vai estar fazendo trígono com a Lua e um sextil com o Sol. Então é toda uma configuração ali. E a posição estratégica do Júpiter em Gêmeos, ele vem para intensificar ainda mais, para dar uma amplitude para essa energia do eclipse. Porque o Júpiter, a gente sabe que ele é um grande imã cósmico. Em Gêmeos, ele vai mexer muito com a comunicação. Então, se tiver alguma notícia, essa notícia tende a ser bombástica, entendeu? Vai ganhar grandes proporções, ela vai se viralizar, entendeu? Outra coisa, pode ter revoltas, muitas situações podem vir à tona, que é muito típico de Aquário, e fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos, aí o negócio grande toma grandes proporções, é amplamente divulgado. A gente tem que lembrar também que a gente está tendo uma guerra tarifária. E a energia de Júpiter em Gêmeos ali, ela não favorece muito essa guerra tarifária. Então, os Estados Unidos, que tem Sol em Gêmeos, e durante o eclipse, Júpiter vai fazer uma conjunção com o Sol em Gêmeos dos Estados Unidos. É um convite, vamos repensar aí essas tarifas, porque o momento agora é de diplomacia, é de negociação, de acertar as arestas, né? Para a gente ver o que fica melhor para cada um. Porque não é isso que a gente anda vendo no cenário global. Os Estados Unidos está aproveitando de forma errada essa energia, entendeu? E enquanto isso, o mundo ele vai estar se estruturando para poder ampliar a sua rede de comércio. Então, vai ter uma ampliação entre os países, entre a negociação de cada país uns com os outros, vão ampliar o leque de países para eles poderem comercializar, vai se tornar muito mais fluido e muito mais fácil por conta da energia de Júpiter em Gêmeos, harmônica com esse eclipse. Então, muitos países vão repensar e reinventar as suas rotas de comércio. Agora, falando um pouco sobre o Brasil. O Brasil, Sol do eclipse vai fazer uma conjunção com o Sol natal do Brasil, do mapa da independência. Então, isso é uma coisa para o Brasil trabalhar também. O Brasil vem sofrendo alguns testes que põem em xeque a sua soberania. Né? Então, toda essa situação do tarifaço vem provocando o Brasil para exercer sua soberania, se fortalecer, se mostrar imponente, né, para os países exteriores. E a tendência é que o Brasil ainda fique mais soberano ainda com esse eclipse, que ele desenvolva ainda mais e estabeleça uma soberania maior do que ele vem estabelecendo. Então a tendência é que essa lei Magni-Chic aí não vá vigorar.
entendeu? O Brasil vai se manter soberano e vai mostrar para o mundo que ele não vai obedecer ordens externas. Mas cabe ao Brasil também saber exercer a sua soberania de forma sábia. Para quê? Para que isso não afete outras nações, o coletivo como um todo. Então, o caminho é da cooperação, entendeu? Da negociação, do diálogo e da diplomacia. E não dessa imposição soberana. E interessante também, porque o Brasil, em relação a esses conflitos, ele sempre foi pelo lado da paz. Então, já é uma narrativa de praxe do Brasil. E nesse momento de eclipse, com essas conjunções, está ainda mais favorável para esse tipo de narrativa. Então, pode ser sim que durante esse período o Brasil faça alguma declaração, algum comentário, pedindo a guerra, né, pedindo a paz entre essas guerras, e isso seja visto com bons olhos pelas outras nações. É um período propício para aumentar a visibilidade do Brasil perante o mundo. Então, tende a ser um período benéfico para o Brasil. Quanto aos Estados Unidos, também tende a ser benéfico se ele souber usar a energia que está favorável para ele de uma forma construtiva. Então, uma maneira, por exemplo, aproveitar ali que Júpiter está em Gêmeos, ampliando e expandindo tudo, para trabalhar a forma de comunicação, talvez o marketing. Então, parar com essa bobeira de guerra comercial e começar a fazer acordos, negociações, investir nos meios de comunicações que os Estados Unidos sabe fazer isso com maestria, já tem uma grande experiência, um momento muito propício para ele sair lucrando investindo nisso. O BRICS como um todo também está muito favorável para ampliar sua influência. Por quê? Porque os países que pegaram a sombra desse eclipse são os países do BRICS. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, mas é também uma oportunidade. Eu falei sobre o contexto mundial e eu quero acrescentar uma nova informação. Essa energia do eclipse funciona da seguinte maneira: foi um eclipse lunar em Aquário. Então, a lua em Aquário ali, ela retém energia naquele ponto e deixa a energia latente. A energia fica ali esperando para ser ativada. Então, quando um astro passar por aquela região ali, a energia vai ser ativada. E eu já tinha comentado um pouco disso quando eu falei da estrela de 6 pontas quase perfeita, que vai ficar energia latente lá em Ophiuchus. Mas aqui é um pouco diferente, porque aqui quem promoveu a latência, né, foi a própria Lua. Então, a raciocínio da Lua, de quando a Lua passar por ali, não vai ter tanta intensidade, né, porque a própria Lua em si, passando por um ponto de latência, já não tem intensidade. Quando se trata do eclipse, a intensidade ainda é menor, se é que tem, entendeu? Então, aquele ponto vai ser ativado de fato quando Mercúrio passar por ele, que vai ser o primeiro astro que vai passar por aquele ponto. E ela só vai ser ativada no dia 15 de fevereiro de 2026, que vai ser quando Mercúrio vai passar por Aquário. Então a gente tem esse período de 7 de setembro até 15 de fevereiro de 2026 com toda essa temática à tona. Então é durante esse período que muita coisa vai ser revelada, conflitos envolvendo grupos que vão vir à tona, todos os desafios relacionados à soberania de países, relacionado a você se trabalhar a si mesmo, se descobrir, entendeu? Entender quem você é. Vai estar à tona durante esse período do eclipse, entendeu? Agora, a nível pessoal, o período é propício para a gente continuar trabalhando naquilo que foi proposto pela temporada de Leão, que é a gente descobrir quais são os nossos potenciais,
o que que a gente é bom, entendeu? É o processo de você trabalhar em você mesmo, de você descobrir a sua verdadeira essência, suas capacidades. É só que a gente tem que lembrar que a energia desse eclipse vai perdurar até dia 15 de fevereiro de 2026. Então, o que era para ser um processo que teoricamente duraria até a temporada de Virgem, mesmo que bem trabalhado, talvez exija um pouco mais de tempo para a gente trabalhar. Então, pode ser necessário que a gente mantenha esse processo de autodescoberta mesmo nas temporadas seguintes, temporada de Virgem, temporada de Libra, temporada de Ofiucos. Então, o eclipse já sinaliza uma importância da gente enfatizar um pouco mais nessa energia, entendeu? E é um sinal de que a maioria das pessoas não estão preparadas ainda, que tem muitas sombras a trabalharem, porque você conseguir trabalhar todo esse processo nesse mergulho interno em você, para descobrir a sua verdadeira essência, onde se colocar no mundo, mas de forma com que não atinja a coletividade, entendeu? De forma que os impactos no coletivo sejam positivos e não negativos. Então, aquela coisa, você não ficar uma pessoa egoísta, você não ficar uma pessoa que negligencia todo o seu, a sua vizinhança, seus arredores, tipo assim, que dane-se o outro, o importante sou eu, sabe? Não, você tem que pensar assim no outro, entendeu? O que você tá fazendo é bom pra você, beleza. Mas e o outro? É, vai repercutir de forma negativa pro outro? Porque a gente tem que lembrar do seguinte: uma vez que a gente causa impactos negativos nos nossos arredores, leva muito tempo pra gente corrigir. Porque uma coisa é a gente causar um impacto negativo na gente. Já é difícil a gente reverter esse impacto negativo. Mas ainda é mais rápido e mais fácil a gente trabalhar na gente mesmo os impactos negativos do que a gente trabalhar nos arredores, no nosso contexto social, porque vai depender das outras pessoas também. Então é importante a gente refletir muito nas nossas ações, se elas estão repercutindo de forma positiva ou negativa nos arredores. Porque depois, para reverter a situação, é complicado, é trabalhoso. E a energia do eclipse mostra isso. Impactos que duram 6 meses. Porque aí a energia tende a ter um resultado, uma conclusão, lá para o dia 15 de fevereiro de 2026, quando Mercúrio fizer uma conjunção. E outra coisa, com esse Júpiter em Gêmeos fazendo estrígono à Lua em Aquário e sextil ao Sol, ele fala também da importância da comunicação, da forma com que a gente comunica com os outros, da importância da gente interagir de forma positiva com os outros, entendeu? Negociar, entendeu? Saber ver, ó, tá bom pra mim, pra você, como é que a gente pode resolver tal problema de forma que fique bom pra nós dois. Talvez não seja 100% bom pra mim, nem 100% bom pra você, mas aí a gente vê um meio termo, né? A gente tenta negociar aqui. Então, esse jogo de cintura, essa diplomacia, tá muito favorável durante esse período. Também tá favorável a expandir as nossas interações, porque a gente interagindo com o outro, a gente consegue perceber coisas em nós mesmos para serem trabalhadas e aprimoradas. O outro também vai ajudar a gente a descobrir potenciais que a gente mesmo ignora. Então, olha só, como é que a gente pode aproveitar das interações com o outro para a gente se autotrabalhar? Fica esse o convite durante esse período é, de eclipse, né? E a repercussão dele, que vai até dia 15 de fevereiro de 2026. Então, tendo consciência disso, da importância de você autotrabalhar de forma consciente,
de você pensar em você mesmo e no outro, no bem-estar do outro, e de como interagir com o outro pode te ajudar no processo de autodesenvolvimento, eu desejo para você o melhor proveito para esse período de eclipse.